Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do Funds Explorer. Eu sou Giovana Oliveira e antes de falar sobre o tema de hoje, da nossa primeira live de 2024, eu quero convidar você que está nos assistindo, caso você ainda não seja inscrito no canal, para se inscrever, para conferir nossos outros conteúdos aqui, mas obviamente, como eu sempre peço, espere esse vídeo acabar antes de conferir os outros conteúdos que nós temos e também deixe um comentário aqui nesse vídeo falando quais são os próximos fundos, os próximos assuntos que vocês querem ver aqui, porque a gente está sempre de olho nos comentários e sempre tentando trazer aqui o que vocês pedem pra gente. E hoje, para quem gosta aí dos fiagros, desse universo agro, nós temos um prato cheio. Nós vamos falar de a AZQ11, que é um fundo da AZQuest que muitos de vocês já conhecem, muitos de vocês já comentaram aqui, inclusive, porque eu já vi aqui nos comentários. E para falar sobre isso, nós temos aqui a nossa convidada, Maria Tereza Vendramini, que é sócia e head de originação da AZQuest. Maria, antes da gente começar, quero primeiramente te agradecer pela participação e pedir para você se apresentar um pouco para quem está nos assistindo, contar sobre você e também sobre a AZQuest, que a gente sabe que é uma gestora muito conhecida por quem já entende de mercado financeiro, mas que agora também está no universo agro. Então, eu queria que você fizesse essa introdução para a gente. Obrigada, Giovana. Bom, olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui falando com vocês hoje. Obrigada pelo convite, pessoal da Funds Explorer, Giovana. Espero poder contribuir um pouquinho aí sobre esse universo que a gente tem feito aqui na AZQuest, no time agro e no AZQ11. Bom, me apresentando, como a Giovana comentou, eu fico como head de originação aqui na estratégia, fazendo todo o relacionamento, principalmente com o agronegócio. E isso é porque eu venho mais do agro do que do mercado financeiro. Então, claro, agora eu nem posso falar tanto mais disso, já estou aqui há mais de 1 ano e 7 meses, já habituada a esse mundo, mas toda a minha trajetória é do agronegócio. Eu sou de família, do setor, minha família é toda de produtores rurais, estudei, vim para São Paulo fazer faculdade, me formei em Direito, sempre trabalhei em escritórios de advocacia muito focado nessa frente. Depois tive uma trajetória de mais de 3 anos e meio no governo, na Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo e na Invest São Paulo, que é uma agência de promoção de investimentos no Estado, também focando em agro. E trabalhei em associações do setor, como a Sociedade Rural Brasileira, a Indústria Brasileira de Árvores. Isso me deu, acho que muito, né, além de já ter sempre tido uma vivência no setor, mas também me deu muita experiência em entender, conhecer cadeias diferentes, conhecer muita gente no agro. E após esse meu período no governo, conversando, eu já conheci o nosso gestor aqui, o Idalício, que também é uma pessoa já com mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro e mais de 10 anos de vivência também no agro. Conversando com ele, ele estava justamente no momento aqui de vir para a AZQuest, nessa parceria para a gente montar essa estratégia de agronegócio. Ele me convidou para fazer parte do time e liderar essa frente aí de originação. Estamos aqui nesse já mais de 1 ano e meio, mais agora recém aí 1 ano e 1 mês mais ou menos do AZQ11 e estamos super contentes aí com o resultado. Bom, falando um pouquinho de AZQuest, a AZQuest acho que a maioria aqui já conhece, é uma gestora de mais de 22 anos de trajetória, uma gestora muito reconhecida no mercado. Hoje, mais de 23 bi em gestão em diversas estratégias de crédito privado, ações, macro, sistemático. E mais recente, desde de 2022, começou nessa frente do que a gente chama aqui de alternativos, de produtos estruturados. Nós começamos justamente com o agro, que foi um momento ali muito próximo de surgir o FIAGRO, de começar o aquecimento desse mercado. Viemos para cá no meio de 2022, fizemos o lançamento do AZQ11, o IPO, em dezembro desse mesmo ano, e desde então estamos aí já crescendo a estratégia. Além de agro, hoje temos também a estratégia de infraestrutura, que começou no início do ano passado, e recente fizemos também uma parceria com a Panorama, com a nossa área de imobiliário. Então hoje a AZQuest está crescido muito e muito bem posicionado também nessa frente de alternativos. Bom, você falou um pouquinho também sobre o fundo, que a gente sabe que é um fundo novo, né? Ele entrou na bolsa em dezembro de 2022. Muitas pessoas já conhecem, inclusive as pessoas estavam pedindo que a gente falasse aqui de a AZQ11, mas eu queria que você nos contasse um pouco mais sobre esse fundo, sobre o fundo em si, sobre a tese de investimentos também,
porque a gente sabe que às vezes alguma pessoa está aqui assistindo a gente por curiosidade, ouviu falar, mas ainda não conhece muito bem, então ninguém melhor para falar do que você. Não, legal. Bom, acho que o principal pilar aqui da nossa estratégia, da nossa tese, é trabalhar crescimento no agro. Então, desde o início, a gente se preocupou em pensar, e é um mantra que a gente tem aqui, até nas nossas reuniões de comitê, de fazer uma pergunta que é: como a empresa ganha dinheiro com o nosso dinheiro? Então, a ideia é que realmente eu empreste um capital para ela, que ela vai crescer, ela vai ganhar, ter mais resultado, e isso vai fazer, obviamente, que com esse crescimento, que eu mitigue um risco dela ter um problema, que ela pague a conta de uma forma muito mais fácil. Então, a gente viu que essa é uma tese que faz muito sentido, tem muitas empresas do agro em setores específicos, segmentos que têm tido um crescimento muito significativo, e a gente falou, bom, vamos buscar essas empresas em crescimento para destravar valor e capturar esse valor dos nossos investidores. E aí, um outro pilar muito importante para fazer isso é a originação, que é a área hoje que eu estou aqui, e um dos grandes pilares da nossa estratégia, e acho que um ponto que a gente acaba tendo um grande diferencial, que é fazer uma originação majoritariamente própria, estruturação depois também própria dos nossos ativos. E isso traz, acho que, muitos ganhos. A gente consegue destravar muito valor, capturar muito valor, tanto no sentido ali de retorno, de remuneração dos ativos na nossa carteira, mas muito além disso, acho que muito além do retorno, a gente acho que vai explorar bastante isso aqui hoje, a gente consegue trabalhar muito a governança das empresas, a melhora de governança, isso é um mitigador de risco de crédito no tempo, a gente consegue montar estruturas muito tailor-made, estruturas que a gente consegue desenhar o melhor modelo que traga mais conforto de garantias, a gente consegue ter um relacionamento muito próximo com as empresas. Então, aqui a maior parte das empresas hoje que nós investimos nessas diversas operações, nós temos contato direto do WhatsApp com o dono da empresa, com o CEO, com o CFO. Então, a gente está o tempo inteiro no monitoramento, além do monitoramento de crédito financeiro e até operacional, um relacionamento muito próximo. Isso traz muito valor. Isso faz com que muitas vezes a gente consiga antecipar algum problema, antecipar um risco, não só às vezes da empresa, mas muitas vezes do mercado. Então, às vezes um insight que uma empresa dá pra gente faz a gente falar, peraí, vamos revisitar outros casos aqui e entender o que pode ter de um risco ali naquela operação. E isso é muito por esse acesso, por essa vantagem que a originação própria traz aqui pra gente. Perfeito. E esse é justamente o ponto que eu ia agora aprofundar um pouquinho mais, que é essa questão da originação de crédito, porque vocês são muito conhecidos por isso, né, quando a gente fala desse ecossistema dos FIAGROS. E você já comentou alguns pontos, mas por que você acha que essa originação de crédito ela é tão importante nessa estratégia do ASEC 11? E também, na prática, como que ela funciona? Porque eu acho que tem muita gente que pode estar assistindo a gente agora e que ainda não entende muito bem como funciona isso na prática, qual que é o impacto disso para o fundo. Então, acho sempre legal a gente dar um passo atrás e explicar um pouquinho melhor sobre isso. Não, legal, Giovana. Acho que vou até dar um outro passo atrás e falar um pouquinho aqui do time, além de mim, que acho que mostra muito essa capacidade que a gente tem de originar e transitar e ter esse conhecimento, esse know-how de agro. Então, além de mim, que tenho já toda essa trajetória no agro, o gestor, como eu comentei, tem muita experiência no setor, fez agro a maior parte da carreira dele, então conhece muita gente, tem acesso a muita empresa, sabe muito os cuidados que a gente tem que tomar, às vezes com cada tipo de setor, já fez operação que deu muito certo, já fez operação também que deu errado, e com o errado a gente acaba aprendendo muito, né? Além do gestor Dedalício, nós temos mais 3 pessoas no time. O Gabriel, que é o nosso responsável também pela parte de investimentos de crédito, é uma pessoa com muita experiência no setor, trabalhou em várias casas no mercado financeiro, sempre olhando para a agro e crédito no agro. Então, também eu falo aqui que às vezes eu chego com uma operação, eu já conto mais como a gente faz essa busca, mas eu falo, chegou uma usina, tá no município ou na região, não preciso nem falar o município, porque às vezes aí fica muito fácil, mas está no estado tal, fatura mais ou menos tanto, ele vira e fala o nome, eu já sei, é a tal. Por essa vivência, por ter feito agro há muito tempo e analisado muitas empresas do setor. Além disso, nós temos
o Matheus, que também fica nessa frente de crédito, com anos de experiência no mercado financeiro, e o João, que dá suporte aqui para todas as áreas. Então, a gente se preocupou na ZQuest como um todo em trazer essa equipe com expertise muito complementares, gestão, crédito, estruturação, e dali faz estruturação, eu sou advogada, faço estruturação e originação, porque a gente acha que é a melhor forma que a gente consegue atuar em todo o processo de investimento e capturar muito valor para o nosso investidor. E tudo começa, de fato, na originação. Então, hoje, como a gente faz a originação? Quando a gente fala própria direta, é quando a gente tem acesso a algumas empresas e conhece algumas empresas já pelo nossa história no agro, ou então em eventos, em feiras, no mercado, e acessamos direto essas empresas, fazemos todo o processo, claro, depois tradicional, de análise e estruturação. E muito também a originação própria, que a gente chama de indireta, através de parceiros. Então, claro que hoje, para vocês terem uma ideia, a gente analisou no ano passado mais de 400 empresas. Obviamente, uma pessoa só ou uma equipe de 5 pessoas não conseguiria chegar em 400 empresas sozinho. Então, a gente tem uma rede de parceiros muito grande. Então, diversos parceiros no mercado que têm esses relacionamentos, têm o acesso a essas empresas, entendem muito bem a nossa tese, o que a gente busca, e conseguem trazer de forma muito assertiva bons cases para a gente analisar, para a gente fazer todo um trabalho depois muito criterioso de crédito, e após aprovado o crédito, toda a nossa etapa de estruturação até a alocação. E uma coisa muito importante que eu falo, que eu falei um pouco aqui, mas acho que é importante aprofundar um pouquinho mais, é a captura de valor que a gente consegue ter para as duas pontas nesse processo que começa com uma originação própria. Então, para o investidor, e para o nosso fundo, como resultado do fundo, por que isso é muito importante? Quando a gente faz isso de forma mais direta, o feed, que seria um feed de estruturação de um estruturador, de um outro parceiro que traz aqui para a gente, ou de distribuição, ele vai para o retorno do papel. Então, assim, eu consigo, aqui eu não cobro uma estruturação estrutural ou uma originação, não, eu reverto isso para o meu investidor. Então, para o fundo, né, para o portfólio do fundo. Então, a gente consegue muitas vezes ter retornos em operações ali assimétricos na questão de risco e retorno. Então, eu tenho operações que, se viessem a mercado, eu teria, a gente já fez essa conta aqui, normalmente um BIP e meio a menos do que fazendo essa originação mais direta. Então, isso já é uma vantagem onde a gente consegue capturar valor. Outro ponto, que aí, além do financeiro, a gente consegue também agregar muito do ponto de vista de mitigar risco, de achar cases não óbvios no mercado. A gente tem um olhar de diversificação setorial e multissetorial no agro, nessa originação própria. Então, a gente olha a cadeia toda e muitas vezes coisas não óbvias para o setor. Hoje, a gente, inclusive, tem um foco muito maior em atuar no que eu chamo, né, muito no agro, no antes e no depois da porteira. Então, que vai muito além da produção rural, do produtor de soja, de milho. A gente olha muito mais para as indústrias de fertilizantes especiais, os bioinsumos, máquinas e equipamentos. A gente olha muito a parte de processamento, beneficiamento e transformação dos produtos do agro. Então, indústria de alimentos e bebidas. A gente tem, por exemplo, se vocês verem a nossa carteira, uma vinícola na carteira. A gente já olhou setores até que o pessoal fala, nossa, mas sério, tipo, whey protein, a gente não tem na carteira, mas já olhamos. A gente já olhou rede de supermercado, food service. A gente tem, por exemplo, indústria de base florestal, de madeira. Então, a gente tem operação de crédito de carbono, que é uma exposição importante do nosso fundo, que são setores, às vezes, não tão óbvios, que essa originação e esse olhar multissetorial que a gente tem permitiu que a gente chegasse. Então, isso traz uma diversificação muito interessante. E além dessa questão de diversificação setorial, uma coisa que a gente vê que é uma vantagem muito grande é que você consegue acessar, muitas vezes, empresas que não estão ainda no mercado. E tem uma coisa que a gente gosta, que a gente fala eu quero ser, muitas vezes, a primeira pessoa a dar o dinheiro para aquela empresa. Eu não tenho problema em ser a primeira pessoa no mercado de capitais a dar o dinheiro. Só que a gente faz um trabalho com essa empresa que eu não vou ser a última, eu quero ser a primeira, e eu quero que essa empresa cresça e que essa empresa ela tenha mais acesso ao mercado.
Isso porque a gente trabalha a governança e a gente trabalha como melhorar a empresa. A gente fala que a empresa entra uma aqui e sai outra. E a gente fala que a gente faz crédito, mas cuida como private equity, porque nas nossas estruturas a gente traz muitos mecanismos que são comuns em operações de private equity. Vou dar um exemplo, até exemplos práticos do que a gente tem aqui na carteira, que acho que fica mais fácil para todo mundo entender. A gente tem 2 operações na nossa carteira que receberam equity, inclusive recente, depois ali desses CRAs de outros players. Então, tem um laticínio, que é a Alvoar, a gente tem um relatório. Uma coisa importante, depois, várias das empresas que eu vou falar aqui, a gente fala nos nossos relatórios gerenciais mensais sobre cada um desses cases, a gente dá muita abertura do porquê a gente investiu, então vale, acho que, acessar lá para entender um pouco mais até dos fundamentos de crédito de cada um desses casos. Então, a Alvoar, por exemplo, foi uma operação, já é uma empresa maior, consolidada, mas foi a primeira emissão de CRA dela. E depois dessa emissão, hoje ela recebeu aporte de equity do IFC, fez operação com grandes bancos de 5 vezes o volume da nossa operação. Então, de fato, trouxe muita visibilidade para o mercado e ela já era uma empresa com boa governança, mas o que a gente colocou para agregar, falou, olha, no prazo da operação você vai tirar rating. Então, essa empresa está agora no processo, inclusive, de tirar rating, que é algo que a gente acha que traz uma evolução. Outras 2 empresas que nós temos aqui, nós colocamos a obrigação de a empresa pedir a nossa aprovação e nomear um CFO. Então, são empresas que têm uma deficiência de governança. Todas as empresas a gente coloca a obrigação de auditar balanço. Então, talvez não no primeiro ano da operação, em alguns casos, mas pelo menos contratar no primeiro ano e aí começar a fazer esse processo de evolução de governança, mas a gente vai além. Empresas que a gente colocou a obrigação de instalar conselho de administração, nomear o CFO. Então, é muito um olhar de como a gente, de fato, melhora toda essa agenda na empresa, traz para essa empresa mais acesso ao mercado, inclusive a bancos, mas também ao mercado de capitais. E isso traz, com certeza, muitas vezes, uma mitigação ali do ponto de vista de crédito, traz uma melhora de crédito no tempo. É algo que a gente tem visto os resultados práticos assim, nas operações que a gente fez aqui e tem sido muito interessante, muito positivo. Maravilha. E esse ponto que você trouxe, você falou um pouco sobre saúde financeira, né, sobre essa preocupação aí com esses ativos. Isso é um ponto muito importante, porque nós sabemos que ano passado foi um ano muito complicado para alguns fiagros, em meio a problemas com inadimplência, por exemplo. É uma coisa que até hoje as pessoas falam muito, algumas pessoas ainda têm algum receio em investir em fiagro justamente por isso. E eu queria te perguntar um pouco, você já comentou um pouquinho, né, sobre o processo que vocês têm, mas queria que você falasse sobre a saúde financeira dos ativos dos fiagros ali da Azequest, explicar um pouco sobre como está a saúde financeira desses ativos, justamente para quem está assistindo a gente, até para as pessoas terem uma segurança maior e se sentirem mais confortáveis na hora de investirem nesses ativos. Não, perfeito. Bom, hoje acho que a gente fica muito feliz, a gente está com 100% de adimplência na nossa carteira, mas a gente entende realmente que isso não é por acaso, isso é fruto de todo um trabalho que foi feito aqui. A gente sabe que hoje tem muito barulho no mercado e as pessoas estão um pouco preocupadas com com o agro, com os fiagros. A gente até acha que, de certa forma, tem coisas pontuais, mas a gente não pode generalizar, é muito mais até um barulho. Se a gente mapeou recente, acho que isso é importante trazer e quantificar aqui. Recentemente, nós mapeamos toda a indústria de fiagros listados. Nós identificamos 9 ativos, na verdade, fiagros mais setipados, tá? Então, toda realmente a indústria de fiagros, 9 ativos com um potencial de risco, não é com default de fato na carteira. Então, o default de fato é menor, inclusive porque algumas empresas, depois ali de terem dado um susto, algumas inclusive já depois assumiram os compromissos e pagaram. Então, isso representa, se a gente olhar o tamanho dessa indústria, né, de fiagros, menos de 2,5% do patrimônio. Então, não é algo assim, nossa, claro, isso às vezes pode estar mais concentrado em um fiagro do que em outros, muitos estão sem esses eventos, né, sem essas yellow flags ou red flags. Então, mas assim, é importante acho que trazer isso para investidores que gostam desse produto, não é, né, um bicho assim de 7 cabeças. E a gente aqui, né, olhando para os nossos fundos, nós estamos com bastante conforto. Então, como eu falei, hoje a gente está com a carteira 100% adimplente.
fizemos quando começou todas essas dificuldades do agro, a gente acompanha muito, né, toda a questão de safra, todos os problemas que começaram a aparecer e os burburinhos que tiveram na indústria. Obviamente, a gente também reforçou ainda mais o monitoramento nosso, que já é muito intenso. A gente revisitou todas as nossas operações, não só as encarteiradas, mas as em pipeline. Algumas, as de pipeline, inclusive, algumas a gente falou, pô, vamos esperar mais um pouco. E quando a gente fez esse trabalho, principalmente no nosso portfólio, hoje, na nossa carteira, isso trouxe muito conforto. Hoje a gente tem uma carteira, um portfólio que não tem nenhum yellow flag, nenhum red flag. Todas as nossas operações estão adimplentes do ponto de vista também aí das obrigações, né, pecuniárias e não pecuniárias. Então isso traz muito conforto para a gente. Acho que é importante passar isso. A gente tem dado muita transparência disso para os nossos investidores. A gente tem recebido várias dúvidas no Fale Conosco, o time comercial aqui da ZQuest, e tem sido, de fato, uma preocupação nossa contar tudo o que a gente está fazendo, contar o que a gente já fez, como a gente amarrou, quais são as estruturas das nossas operações, e inclusive abrir exatamente o detalhamento desses ativos, né? Então, isso tem sido uma coisa bem legal. Cada mês a gente escolhe, como eu comentei, uma empresa e traz ali o acompanhamento daquela empresa, como a empresa agora, por exemplo, a gente está falando de empresas que a gente já alocou há um ano, então que a gente acompanhou nesse um ano. E isso, de novo, é fruto de todo esse relacionamento, desse processo de originação e estruturação que a gente faz. Qualquer, às vezes, burburinho que a gente escuta no mercado, a gente liga diretamente ali para o CFO, para o dono da empresa, entende o que está acontecendo, entende como aquilo pode trazer um impacto futuro para a empresa. O que a gente consegue muitas vezes hoje é, com esse acesso, esse relacionamento, se antecipar, inclusive, se antecipar a um problema que pode vir a ocorrer e às vezes até tomar medidas, né? Então, isso acho que é um ganho também do ponto de vista aqui de mitigar riscos nesse mercado que hoje está um pouco mais preocupado. Perfeito. Um outro ponto que eu acho que sempre, se eu não falo sobre pagamento de proventos aqui nas lives, o pessoal manda nos comentários, não tem como fugir disso. E quando a gente fala aqui do AZQ11, a gente sabe que o fundo está entre os maiores pagadores ali de dividendos dos fiagros da Bolsa Brasileira. Então, queria entender como que vocês conseguiram alcançar esses resultados, né? Porque no ano passado a gente sabe que o fundo chegou ali a um dividend yield de mais de 16%. Então é um número que chama muito atenção, que brilha muito os olhos dos investidores. E queria que você falasse um pouco sobre esses proventos. Não, legal. Acho que a gente sempre imagina que vai surgir essa pergunta, mas a resposta que eu vou dar, acho que é o que eu mais falei aqui, tá? Acho que a principal, o que a gente entende que é um grande diferencial desse retorno nosso é a estratégia de originação própria. É a forma que a gente consegue capturar mais valor que seriam FIIs, que iriam para outras áreas. A gente consegue capturar isso para dentro da operação. Então, isso já é um ganho. A gente tem operações que, na nossa carteira, por exemplo, tem algumas empresas que a gente já viu via mercado, quando a gente foi ver direto, dava uma diferença, às vezes, ali no CDI mais 5 para o CDI mais 6, o mesmo risco. E, às vezes, uma estrutura até mais robusta, porque do ponto de vista de garantias, de governança. E dentro da originação, como eu falei muito também, a própria agenda de governança. Isso é algo que, para a gente, traz todo esse ganho das empresas que estão aqui também melhorarem no tempo e a gente ter esses papéis dessas empresas com ali em bons ativos, com um retorno muito interessante para o investidor, e algumas estratégias que a gente adota em razão da originação própria. A gente tem uma das nossas principais teses do fundo, o investidor já deve ter visto bastante nos nossos relatórios, são operações de carteira pulverizada de recebíveis. E a gente fez, por exemplo, ao longo do ano passado, mais ali de 100 milhões nessa estratégia, pré-fixado, então ali foi 23% no ano. Essas operações foram já, inclusive, todas amortizadas, são operações ali de carteira de recebíveis, acompanham o prazo safra. A gente teve 100% ali da carteira liquidada com esse resultado. Isso, de fato, trouxe um ótimo resultado ao longo do ano ali para o nosso fiagro, né, para o AZQ11. E a gente tem muito essa estratégia de trazer
operações que a gente consiga capturar e agregar esse valor para o nosso investidor. Fazendo a alegria dos investidores com isso, né? E agora eu sei que você comentou um pouquinho, né, em algum momento aqui, sobre fundos setipados, e nós sabemos que na AZQuest, além do AZQ11, vocês têm o AZQA11, posso confundir É fácil aqui, confundir, é muito que ágil. é fácil confundir, que é um fundo setipado, ou seja, um fundo que é negociado no mercado de balcão ali da B3, em vez de ter essas cotas negociadas na bolsa. E eu queria te perguntar na prática, quais são as diferenças entre esses dois fundos e também como funciona esse fundo setipado. Às vezes algumas pessoas podem estar nos assistindo aqui, já ouviram falar, mas também não sabem se elas de fato podem investir nesse fundo, então como funciona isso? Bom, do ponto de vista de estratégia, de tese, é a mesma, tá? Como eu comentei, essa é uma estratégia que a gente acredita muito dentro do agro e os dois produtos seguem essa mesma estratégia, essa mesma tese, que é trabalhar crescimento no agro de forma multissetorial, com uma estratégia de originação própria, estruturação própria, tá? Então, a gente acha que, inclusive, essa estratégia tem um potencial de crescimento ali de 2 a 3 bi aqui dentro de casa. Então, a gente teve muito conforto de lançar 2 produtos dentro dessa mesma estratégia. A diferença, basicamente, eu acho que o público que tem interesse em mais um tipo de produto ou outro. Tem muito investidor que ele não quer assistir ali uma volatilidade da cota, ele não quer ter, aliás, ele quer o dividendo mensal. Eu falo assim, fazendo um paralelo aqui. É um investidor que muitas vezes compra um imóvel, investe no imóvel para receber aluguel. Ele quer o dividendo mensal e sem ter ali uma variação de cota, ter que ficar entrando ali na bolsa para acompanhar o preço das ações. Então, esse é um investidor que faz muito mais sentido ele estar no setipado, que é um produto mais focado para essa estratégia. Tem investidor que não tem nenhuma aversão a essa volatilidade, que gosta desse tipo de produto e quer ter essa liberdade de entrar e sair. Obviamente, no produto listado, você tem isso de forma mais fácil, você tem um mercado secundário no setipado, mas ele é mais ali restrito ao universo, a plataforma daquele produto, que no nosso caso aqui, né, a plataforma é da XP. Então, acho que essa é basicamente a diferença. Uma pergunta que surge muito quando a gente fala que são dois produtos com a mesma estratégia, é como a gente escolhe, como a gente faz a alocação de ativos nesses dois fundos. E desde que a gente captou esse segundo produto, então todas as novas alocações, a gente usa um critério de proporcionalidade, que com base na disponibilidade de caixa. Então, o fundo que tem ali mais caixa, ele vai ter proporcionalmente mais exposição àquele ativo, mas todos os ativos, com base nesse critério aí de proporção por disponibilidade de caixa, a gente divide as operações dentro, por ser a mesma estratégia, a mesma tese. Acho que é algo que pra gente fez bastante sentido. Perfeito. E agora falando um pouco sobre o cenário macro, estava lendo antes da gente começar aqui a conversa, o último relatório gerencial de vocês, o relatório de dezembro, que inclusive sempre recomendo, você já recomendou, mas aqui reforço para todo mundo que está nos assistindo, que quer saber mais sobre esse FIAGRO, leiam sempre os relatórios gerenciais, porque é a melhor forma ali de você ter informação, além de estar aqui assistindo a live, consumindo conteúdo sobre isso, é sempre muito bom ler os relatórios gerenciais. E nesse relatório de dezembro, vocês falam um pouco sobre o cenário macro, sobre o momento de juros em queda no país, e faz às vezes com que muitas pessoas acabem enxergando ali os FIAGROS como menos atrativos e migrando até para outros tipos de ativos, como fundos imobiliários indexados ao IPCA, por exemplo. E eu queria entender como que você enxerga esse cenário, como você enxerga esse cenário de juros em queda para os FIAGROS também. Olha, eu vou trazer de novo, acho que uma coisa mais prática aqui, né? Então, a gente tem hoje um fundo que fechou o ano ali pagando quase 16,70% ao ano. Então, é difícil você olhar na indústria de tantos fundos que tem dessa estratégias parecidas que deem esse retorno. Então, e no ano passado, se a gente pensar, o CDI saiu de 13,75 para hoje 11,75 e a gente manteve esse bom dividendo.
Então, é um produto que a gente acredita e a gente acha que nos nossos, né, planejamentos, nos nossos estudos aqui, que ele vai continuar sendo, sim, atrativo, mesmo com a queda aí do CDI. Tem muito resultado, a gente tem uma carteira hoje que faz muito sentido e roda muito bem. Perfeito. E pegando um gancho nisso e também já caminhando para o fim do nosso papo, eu gosto sempre de encerrar falando sobre perspectivas. A gente está agora em janeiro, finalzinho de janeiro quase, e nós sabemos que apesar desse cenário desafiador, os fiagros cresceram muito no ano passado. Então eu queria entender quais são as perspectivas de vocês para esse cenário dos fiagros nesse ano e também quais são as perspectivas para o AZEQ 11. Olha, hoje a gente está, de fato, né, nós temos o AZEQ 11 e o AZEQA 11, dois fundos da casa, na mesma estratégia. Nós estamos focados em maximizar o valor desses produtos. Nós fizemos, justamente pelo semestre passado, sido um semestre um pouco mais difícil do ponto de vista de originação de bons ativos, nós fizemos alocações táticas, que são alocações que nós consideramos seguras, para não ter correria em alocar em operações que a gente não tivesse 100% de conforto. Então, a gente colocou isso, se eu não me engano, no relatório de dezembro. Acho que essas alocações táticas têm hoje um valor ali acima de 100, 150 milhões, principalmente no produto CETIPado. E o conceito, nós estamos nesse início de ano justamente trabalhando, continuamos a originação, eu falo que é um trabalho que nunca para, trabalhando em análise, em buscar boas operações. Temos uma operação agora no setor sucroalcooleiro em estruturação para fazer essas alocações, e essas alocações táticas que nós temos são coisas de menor realmente tempo, são operações que nós queremos carregar até o final. Isso deve trazer, deve maximizar ainda mais o valor ali dos nossos produtos. Então, nós estamos muito confiantes na estratégia de crescimento da AZEQuest como um todo para a área de alternativos. A gente realmente vê o mercado, né, confiando nos nossos produtos, mas do nosso lado aqui de gestão, o nosso trabalho acho que é continuar fazendo um bom trabalho em todo o nosso processo de investimento e trazer cada vez mais transparência, trazer cada vez mais segurança do trabalho que a gente faz aqui para os nossos investidores, para os nossos produtos continuarem, acho que com a segurança que a gente consegue ter hoje, a adimplência que a gente consegue ter hoje dentro aqui dos fiagros, e com bons resultados para o investidor. A gente acha que a melhor forma de se esperar um crescimento no mercado é com essa confiança, trazendo esses resultados positivos que hoje aqui nós temos. Maravilha. Maria, quero te agradecer pela participação aqui com a gente. Foi uma live muito interessante. Eu acho que, como eu te falei, muitas pessoas estavam pedindo para a gente conversar com vocês, entender um pouco sobre essa inserção de vocês no meio agro. Então, a gente conseguiu tirar muitas dúvidas aqui que as pessoas tinham. Então, deixo aqui as portas abertas já para outras lives, para participações futuras, porque eu sei que ainda tem muita coisa para a gente falar. E quero deixar um espaço aqui final para que você fale um pouquinho, alguma rede social que você quiser deixar, ou algum outro lugar onde as pessoas possam, de fato, conhecer mais sobre a AZEQuest e sobre os fundos que vocês oferecem, sobre os serviços que vocês oferecem. Obrigada, Giovana. Acho que o prazer é nosso estar aqui. A AZEQuest tem muito essa preocupação de estar sempre conversando, estar cada vez mais próximo com o mercado, com nossos investidores. Então é um prazer estar aqui, conte com a gente está sempre à disposição. E acesse nossos relatórios, como eu comentei, a gente desde o início tentou trazer algo de como a gente mostrar a nossa cozinha. Então a gente fala que a gente mostra a nossa cozinha, como a gente pensa, e mostra também como a gente escolhe as empresas, a cozinha também das empresas que a gente investe. Então isso tem sido bastante positivo. Os relatórios gerenciais dos fundos agro e de todos os outros, todas as informações vocês acessam no site da AZEQuest. A AZEQuest também tem colocado bastante conteúdo e trazendo muita informação para o investidor em outras redes sociais, como o LinkedIn, o Instagram. Então, todas como AZEQuest Investimentos. Acho que vale acessar, vale conhecer um pouco mais sobre todas as nossas estratégias. E obrigada mais uma vez, a gente fica super à disposição.
Nós que agradecemos. E também quero agradecer a você que chegou aqui até o final dessa live com a gente, mais uma vez nos acompanhando. Obrigada pela companhia. E como falei no começo, caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva, confira nossos outros conteúdos e também comenta aqui embaixo o que você achou dessa live. Se tiver mais alguma dúvida, também comenta aqui embaixo que a gente traz a Maria aqui para um outro bate-papo também para tirar essas dúvidas. E também deixa aqui o que você quer ver nas próximas lives, quais são os assuntos que vocês querem ouvir, que a gente está sempre de olho para trazer o melhor conteúdo aqui para vocês. Então, nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau!